Amados, nós hoje vamos voltar a um texto de um sermão que eu preguei há 2 domingos atrás, que está lá na primeira carta de Timóteo, a carta de Paulo escrita a Timóteo. Então, essa carta é chamada de primeira carta a Timóteo. No capítulo 3, os versos de 14 a 16, eu vou explicar para vocês por que eu volto a esse texto, ok, amados? Então, antes eu queria fazer aqui a leitura desses 3 versos da Sagrada Escritura, que diz assim, verso 14 do capítulo 3 da primeira carta de Paulo a Timóteo. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Até aí. Bem, amados, por que eu retorno a esse texto aqui nessa manhã? O Leandro, quando estava abrindo aqui o culto, ele falou, que o nosso objetivo não é de sermos consumidores de culto, e o que significa também dizer que não somos consumidores de sermões, ok? Os sermões são usados para exporem a palavra de Deus, ok? Então, nós não temos aqui, não precisamos ter aquela ansiedade de qual sermão diferente vai ser hoje, qual texto diferente vai ser hoje. A palavra de Deus, ela é viva e é eficaz, é ela que nos edifica, nos fortalece nessa caminhada tão desafiadora que é a caminhada com Deus. Então, eu trago esse texto novamente porque a gente que vai cuidando da igreja de Deus, lembro-me aqui de um título de John Stott, que ele diz assim, ouça o Espírito, ouça o mundo. Não sei se nessa ordem aqui, mas ouça o Espírito, ouça o mundo. E ele advoga essa nossa necessidade de ouvirmos o Espírito Santo de Deus na sua palavra, mas também prestando atenção no mundo que nós vivemos, que nós vamos tendo compreensão de quais são os desafios que nós estamos encontrando como seres viventes e como crentes em Deus, ok? Então, quando nós estamos, especialmente aqueles que estão responsáveis pela condução da Igreja de Cristo, do povo de Deus, mas não só esses, nós vamos avaliando quais são os desafios atuais. Nós estudamos história da igreja, nos interessamos por esses momentos desafiadores em que a igreja passou, inclusive para aprendermos, com esses desafios que a igreja enfrentou e venceu, mas nós não podemos ser uma espécie de museu histórico, ok? Que guarda a história da igreja, porque nós temos uma história para ser vivida, e é nessa história que nós vamos nos concentrar, olhando para todo o ensino que nós temos dessa caminhada histórica da igreja, ok? Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje nós temos um mundo no qual vivemos, uma era na qual nós estamos existindo, e nós temos que estar olhando para quais são os desafios de hoje e quais são esses desafios que acabam impactando a vida da própria igreja e a vida de cada um de nós, ok, amados? Então, olhando para essa realidade, eu tenho orado muito ao Senhor e pensado, porque Deus nos livre de vivermos algo que eu poderia chamar de manutenção da fé, somente. Manutenção da religiosidade cristiana. Que alegria te ver. Parabéns pelo Leonardo, ele é muito lindo, é bom te ver aqui. Faltou ele, né? Vai chegar. Bem-vinda. Então, queridos, nós estamos... a questão histórica da era que nós estamos vivendo, ela afeta o nosso modo de ser, ok? E nós temos que estar atentos a como nós estamos vivendo diante desses desafios, como nós estamos sendo impactados diante desses desafios. Então, é algo que eu sempre trago diante de Deus em oração, numa vida de estudo, de pesquisa e tudo mais,
fazendo mais ou menos o que John Stott sugere nesse título de seu livro, Ouça o Espírito, Ouça o Mundo. Qual é a voz do mundo hoje? Porque a voz do mundo revela o que é o mundo hoje, né? No que transformou-se essa humanidade sem Deus, ok? E essa humanidade que muito serve a Deus também, querendo ou não, ok? Porque ao Senhor pertence a terra e toda a sua plenitude, tudo que neles há, os céus e a terra. Então, tudo que está aqui pertence ao Senhor, ok? Então é muito importante para nós analisarmos a vida da igreja, a situação da igreja, os desafios da igreja diante do impacto daquilo que Paulo chama do presente século em que nós vivemos. E aí, quando a gente encontra alguns textos das Sagradas Escrituras, nós vemos que eles devem nos fazer olhar e encarar para tentar encontrar se aquilo que a Bíblia Sagrada diz acerca de nós é o que nós estamos vivendo. Esse é o ponto. Esse texto que nós trouxemos aqui da primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 14 a 16, especialmente versos 14 e 15, eu disse aqui nesse sermão que eu preguei há 2 domingos passados, atrás, que é um texto que está falando da natureza da igreja. Nós vivemos num tempo onde cada um tem uma opinião sobre tudo, não é verdade? Lembrei aqui da canção de Raul Seixas, né? Não quero ser uma metamorfose ambulante, né? Prefiro ser, né? Olha, todo mundo aqui fã de Raul Seixas. Prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter a velha opinião sobre tudo. Hoje todo mundo quer ser especialista em opiniões, né? E eu lembrei aqui na semana passada que no momento do ministério de Cristo, ele perguntou: o que as pessoas dizem acerca de mim, quem eu sou? E eles falaram: olha, a opinião é bastante ampla. Dizem que é João Batista, Elias, Jeremias ou outro profeta qualquer. E ele pergunta: e vocês? Que dizem que eu sou? E Pedro, se antecipando, disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E ele falou: Pedro, esse tipo de informação e de conhecimento só é possível por revelação. Então, você é bem-aventurado porque o Pai que te revelou. Eu usei essa experiência de Jesus e dos discípulos para falar do que as pessoas dizem ser a igreja, não é? E também a gente entende que há várias opiniões acerca da igreja. Nesse sermão pregado há 2 domingos, eu falei que a nossa relação com a igreja, ela vai depender do que pensamos ser a igreja. Então, se nós temos uma opinião sobre a igreja equivocada, a nossa relação com ela vai ser equivocada, ok? E o único lugar que nós vamos encontrar uma definição da igreja, né, verdadeira, que fala da sua natureza, é através também da revelação da palavra de Deus. Então, o que nós encontramos, né, na Bíblia Sagrada acerca do que é a igreja em sua natureza é o que realmente é, ok? E é com essa natureza da igreja que a gente deve se relacionar. E aí, esse texto diz coisas maravilhosas, né? Escreva estas coisas, esperando ver-te em breve, para que, se eu tardar, Timóteo, você fique ciente de como se deve proceder. Ele começa na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. E aí eu falei nesse sermão pregado, há 2 domingos, que nós estamos diante de algo muito maravilhoso, ok? Eu queria retomar, porque eu fiquei pensando que nós estamos diante de algo que é uma espécie de raio-x da nossa saúde, do que nós somos, nossa natureza. Nós somos família de Deus, onde Deus habita, coluna e baluarte da verdade. Nós devemos olhar para isso. Isso aqui corresponde à nossa realidade, ou como nós temos vivido, tá? E eu penso que o desafio é muito grande. Então eu achei que seria muito importante, já que nós não estamos interessados em criar aqui uma cultura de consumo, né? Não, eu quero hoje um sermão novinho, não me traga aqui, né, esse sermão você falou aí semana passada, não. Eu trago aqui esse texto para acrescentar e aprofundar, que eu penso o seguinte, me lembrei do seguinte: alguns tratamentos dentários são feitos ali, você senta na cadeira do dentista e ele resolve ali a sua vida, você vai embora. Outros, chamados, por exemplo, canal, né? O temido canal, né? Você vai várias vezes.
E ele vai passando a broca, procurando tirar a infecção, uma coisa muito boa para lembrar, né? Então há esse trabalho, há essa diferença. E às vezes, para a gente tratar coisas que podem nos infectar, nós temos que pegar a palavra de Deus, orar ao Senhor e ir trabalhando com essa palavra em nós, para tirar o que precisa ser retirado e obturar aquele lugar com o material. Parece até que eu fiz odontologia, né, gente? Mas é o que ele tem a experiência da cadeira, ele está sentado na cadeira, né? Então eu olho para essa volta aqui, é como esse trabalho, sabe, que você está ali fazendo um canal para procurar tirar tudo aquilo que é equívoco, e não necessariamente você diz acerca do que é essa igreja, mas o que o mundo está cantando no seu ouvido, e às vezes o que a própria igreja, no seu lado equivocado, está dizendo assim, isso aqui é igreja, ok, amados? Então a gente tem que fazer esse trabalho com a palavra de Deus. Vamos imaginar, o motorzinho aqui é a palavra de Deus, é o texto sagrado, e o dentista aqui é o Espírito Santo. Perdoe, Senhor, eu botei uma profissão, sabe? Mas para a gente entender. Então, só para você entender qual é o motivo que me faz voltar a esse texto. Aqueles que estavam aqui vão lembrar de algumas coisas que eu quero resgatar para a gente aprofundar um pouco mais nessa questão. Tá ok, gente? Então, olhando para a natureza da igreja segundo a Escritura Sagrada, né, e partindo mais exatamente aqui de 1 Timóteo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 15, partindo disso aqui, desse texto, que define a igreja como a casa de Deus, e nós vimos nesse sermão, fazendo uma exegese, que esse termo casa de Deus refere-se à igreja como uma família de Deus, ok? Partindo disso, né, nós chegamos a essa conclusão, que o texto está dizendo que nós somos família de Deus. E nós sabemos que isso não é um salto que damos por um entendimento intelectual. Nós sabemos que nós nos tornamos família de Deus por meio do novo nascimento, uma obra gloriosa do Espírito Santo na nossa vida, ok? É nesse momento que nós passamos a fazer parte da família de Deus. Eu usei o texto de João, capítulo 1, versos 12 a 14, que diz assim, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os que não nasceram do sangue, nem da carne, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, é neste momento, através da fé, que nós recebemos a Cristo Jesus como nosso Salvador, e que nós nascemos de novo e nascemos para a família de Deus, ok, amados? Então, vejam bem, não é algo assim, um sonho superficial, não é para alguém chegar depois diante de você e falar, peraí, você está dizendo que você é filho de Deus de um modo especial, diferente de toda e qualquer criatura, todo mundo é filho de Deus. Não é isso que a Bíblia Sagrada diz, amados. Quando ela está usando a expressão família de Deus, do ponto de vista salvífico, ela está se referindo a essa nossa condição, na qual nós entramos quando nós somos nascidos de novo, quando nós somos regenerados, que é a linguagem que Pedro usa lá na sua primeira carta, capítulo 1, verso 23, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é para sempre, e é permanente. Isso aqui é muito importante que Pedro está falando, porque ele diz que nós fomos regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra, que é viva e é permanente. Ou seja, esse nosso conhecimento de Cristo nós tivemos através da Escritura Sagrada. Não foi Pedro que encontrou com a gente e falou, mas o que ele escreveu, João, todos os outros. Não tivemos um encontro com Jesus em seu ministério terreno, mas essa palavra que registrou essa história, essa revelação, é que chega até nós. A partir do momento que nós cremos, nós somos regenerados. Então aqui é importante para a gente sabermos isso, que a Bíblia está dizendo que nós somos família de Deus e nos tornamos membros da família de Deus a partir do que o Espírito Santo fez em nós, nos regenerando através da fé, ok? E mediante a palavra de Deus. Agora, essa gloriosa filiação, ela é fruto direto da ressurreição de Jesus Cristo. Ou, se a gente preferir dizer, da morte e ressurreição
de Jesus Cristo. Porque pode parecer, falando de um modo muito superficial, né? Pô, mas estão falando de algo tão grandioso e glorioso, e é assim? De repente você ia num caminho tal, e de repente você passa a ser família de Deus. Olha, isso custou uma obra que nós vamos passar a nossa vida inteira tentando entender seus mistérios, e vamos passar a eternidade inteira adorando pela beleza e glória dessa obra. Porque essa gloriosa filiação que nos tornou membros da família de Deus custou a morte e ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João, capítulo 20, verso 17, o Senhor, depois de ressuscitado, ele encontrou-se com Maria Madalena, e ela, ali, naquela emoção de tê-lo visto ressuscitado, parece que ele percebe nela um desejo de contê-lo e não perdê-lo mais, e ele diz assim: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Ou seja, depois que ele completa a sua obra terrena, a sua obra de redenção, depois da sua morte e ressurreição, ele está habilitado e autorizado para colocar no coração de todo discípulo dele que eles são filhos do Pai Celeste, ok, amados? De um modo novo, de um modo salvífico, ok, amados? Agora, na prática, amados, o que isso significa? E aqui que eu queria a atenção de vocês. Na prática, isso significa que na essência de nossa condição existencial como cristãos, nós podemos viver nossas vidas de fato, num relacionamento com o Deus Todo-Poderoso, como nosso Pai Celeste, ok, amados? Essa condição existencial é profundamente mudada. Não é mais aquela condição de que um ser humano enfraquecido, caído, diante de qualquer movimento da vinda ou da presença de Deus, tem que sair correndo, atemorizado, com medo de ser consumido. Agora a nossa relação com Ele é de correr para os seus braços, como acabamos de cantar aqui. Em teus braços é o meu descanso. Vejam bem, amados. Então, na prática, tudo isso significa que na essência da nossa condição existencial como cristãos, nós podemos de fato viver um relacionamento com o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que mantém sobre todas as coisas, como nosso Pai Celeste. Será que falta alguma coisa, amados? E tem mais, amados. Não se trata de um relacionamento distante. Estou olhando aqui para o texto de Paulo. Porque Paulo não termina nessa maravilhosa declaração dizendo que a igreja é a família de Deus. Ele vai adiante, ele diz: para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, ou seja, na família de Deus, que é a igreja do Deus vivo. E nesse sermão pregado há 2 domingos, nós fizemos também uma espécie de exegese para ver o que significa isso. Igreja do Deus vivo. E a grande maravilha que isso nos revela, amados, é que esse Deus vivo reside, habita na igreja, no meio da sua família. E essa é uma revelação que vem desde cedo na história da revelação de Deus ao ser humano, desde o Antigo Testamento. Vejam o que diz Josué. Estou aqui recuperando algumas coisas do sermão passado para que a gente possa aprofundar, ok, amados? É tirando o curativozinho que já foi feito no último sermão e para prosseguir, tá bom? Essa revelação de que Deus agora não é um Deus distante, um Deus metafísico, um Deus imaginário, um Deus possível, mas Ele é um Deus presente, ok? Essa é uma revelação que vem desde o Antigo Testamento. Por exemplo, Josué 3,10 diz assim: nisto vocês saberão que o Deus vivo
está no meio de vocês, ok, amados? Essa igreja da qual nós fazemos parte hoje, que chamamos de igreja cristã, ela não nasceu necessariamente ali com Cristo Jesus, tá? Nos moldes que nós vivemos hoje, sim, mas ela vem desde o Antigo Testamento, desde a chamada de Abraão, ok, amados? Que seria pai, ok, de uma multidão de gente, ok? De uma grande nação. E o Senhor não está interessado em nacionalismo aqui, ok, amados? Ele está interessado no seu povo espiritual. Então isso vem lá de trás. Deuteronômio também vai dizer isso, Deuteronômio 6,15, porque o Senhor, seu Deus, é Deus zeloso no meio de vocês, ou entre vocês. Então, queridos, se a gente for olhar para essa revelação, essa doutrina, a essência da aliança de Deus com o seu povo consiste exatamente nisso, nele habitar com o seu povo, morar com o seu povo, viver com o seu povo. Levítico 26:12 diz: andarei entre vocês, serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. E, chegando no Novo Testamento, o Novo Testamento absorve essa verdade numa extensão máxima, e é o que vai dizer a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 16, diz assim: porque nós somos santuários do Deus vivo, como ele próprio disse. Aí ele retoma essa verdade que já tinha sido dada lá atrás, ok? Qual é a verdade? Olha o que ele está dizendo: porque nós somos santuários do Deus vivo, como ele próprio já disse. O que ele disse? Aí ele cita lá: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo, serei o pai de vocês e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, amados, às vezes o cristianismo é acusado de modo muito atabalhoado, né? E vão dizer assim: esse negócio de vocês dizerem que é filho do Pai Celeste, isso é coisa, invenção do cristianismo, né? Invenção tardia. Olha aqui, desde que Deus se revelou como Deus Criador e Salvador, Redentor, Ele está se revelando como Deus. Serei o Pai de vocês e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Agora, queridos, esse senso de uma percepção como essa, ela começa com o conhecimento intelectual, ok? Nós conhecemos isso através da palavra, mas não se encerra aí. Eu quero dizer o seguinte, queria que você prestasse atenção nisso. Esse senso de filiação, essa consciência de filiação, começa com o conhecimento intelectual, ok? A fé vem pelo ouvir, ok? Mas não se encerra no conhecimento intelectual, porque é um senso e um conhecimento muito mais profundo, é um senso e uma consciência espiritual. Romanos 8,16 diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, ok, amados? Então, não é só um senso, uma consciência adquirida de modo intelectual. Ela é mais profunda, ela é espiritual. E ela é espiritual porque ela é uma obra do Espírito Santo. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Mais ou menos assim. Você não duvida que você é uma pessoa, um ser humano vivente. Você tem isso em você, essa consciência. Do mesmo modo, aquele que se converteu a Cristo Jesus, aquele que crê em Cristo Jesus, tornou-se parte da família de Deus. Ele tem nele essa convicção semelhante à convicção de que temos, de que somos pessoas, seres viventes. Então é algo profundo, intrínseco à nossa existência. O que Paulo está dizendo em Romanos, capítulo 8, verso 16, quando diz: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, é essa convicção, essa consciência que não precisa necessariamente alguém vir com um megafone e dizer: você é filho de Deus. Você carrega isso com você, independentemente do momento espiritual que você está vivendo. Às vezes você está com uma consciência muito aguçada disso,
Mas você tem essa consciência sempre. Quando você está muito pesado, muito ruim, muito mal, a quem você procura? É o Pai Celeste. Porque você tem essa consciência que você é filho de Deus. Ok, amados? Agora, uma outra coisa importante, e aqui já estou deixando de recobrar algumas coisas do último sermão, para continuar descendo, tá, amados? Diante disso tudo, e aí é que eu vejo alguns problemas, diante disso tudo, a realidade dessa filiação divina, preste atenção, deve nos chamar a atenção, deve despertar em nós admiração e encanto existencial, amados. Porque se isso não acontece, nós ainda não vimos como precisamos ver. Se é isso mesmo, amados, e através da nossa fé em Cristo Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus, membros da sua família, onde Ele habita. Essa realidade de nossa filiação precisa chamar a nossa atenção, despertar a nossa admiração e uma espécie de encantamento existencial. Não é mais a mesma coisa, por mais que a vida seja dura, mas não é mais. Na primeira carta de João, capítulo 3, verso 1, João diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Ele diria isso se ele estivesse se referindo à filiação por sermos criatura de Deus? Claro que não, não é novidade. Mas vejam como ele fala isso. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Há aqui nessa expressão, vede, uma admiração. Preste atenção. Algo semelhante àquilo que ele diz lá no Evangelho, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, olha como Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele está aqui na sua primeira carta dizendo: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Ou seja, Ele não nos perdoou e diz assim: vou fazer um planeta especial para vocês, os regenerados, para vocês ficarem aí no canto de vocês. Tive misericórdia e salvei vocês. Não! Vocês são filhos, e filhos são o quê? Herdeiros. Então, amados, é para isso que João está chamando aqui a atenção. Vede. E nesse sentido que eu falei, a realidade de nossa filiação divina deve, amado, chamar a nossa atenção, chamar a nossa admiração, despertar a nossa admiração e o nosso encanto existencial com isso, amados. Se isso não é uma realidade, nós precisamos ainda fazer um trabalho. Pegar as Escrituras e ver o que ela diz acerca de nós. Não o que o pastor, influencer, está dizendo na internet, que às vezes ele diz muita coisa que na Bíblia não diz. E é verdade o que a Escritura diz acerca de nós. Então, queridos, essa realidade de filiação divina deve despertar em nós um encantamento existencial, uma admiração e uma atenção a isso. Existe um termo grego antigo, talma. O talma significa um espanto, uma admiração, uma perplexidade diante da realidade. Isso era muito usado lá pelos filósofos, Platão e Aristóteles se referiam muito a esse termo, talma. É esse encantamento que temos diante da realidade, diante do mundo. E um filósofo, um pensador, é alguém que vai pensar acerca da realidade que o circunda, essa vida que ele experimenta. Então eles dizem que o motor para isso é o talma, ou seja, essa espécie de encantamento, de admiração. Talma é um sentimento que motiva no ser humano uma inquietação intelectual. Ele quer entender o que é isso maravilhoso que ele vive. Ele quer entender o que é esse cosmos no qual ele está aqui intrincado. Isso, então, segundo os filósofos, é causado pelo talma.
esse sentimento que motiva a inquietação intelectual e que motiva o questionamento, né? E motiva a busca do conhecimento para compreender a realidade do cosmos e do mundo. Eu penso, então, amados, o quanto essa verdade da Escritura Sagrada, dizendo que nós somos filhos de Deus, somos parte da família dele, filhos do seu amor. Então, amados, se o universo, se o cosmos causou esse trauma nos pensadores desde a antiguidade, fazendo com que eles investigassem. Se você for estudar a história da filosofia, do pensamento humano, você vai ver um aprofundamento na investigação para entender a vida, a existência. Por que estamos aqui? O que somos nós? Onde vai dar essa vida? Agora, imagina, amados, nós diante dessa verdade que nos encanta muito mais. Por isso que João chama atenção aqui. Vede o grande amor que tem nos concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Então, amados, é nisso que eu estou dizendo o seguinte, queridos. A realidade da nossa filiação divina deve nos chamar a atenção, causar admiração em nós e despertar um encanto existencial. Quando a gente está com a consciência motivada por essas verdades, amados, as tribulações terão um impacto diferente em nós. A gente vai chorar? Vai chorar. Jesus falou, vocês vão passar por aflições. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Agora aqui, a pergunta é, amados, em que medida isso tem sido a nossa história, a nossa realidade? Em que medida nós temos vivido essa realidade? Essa condição existencial não depende de nós, tá? Digo, essa condição existencial de sermos hoje, através de Cristo, filhos de Deus, da família de Deus, na qual Ele habita. Tá? Não depende de nós. É obra de Deus. Assim como o universo. Qual a molécula que você produziu para que o universo seja o que ele é, para então você viver? Tudo foi feito por Ele, não é mesmo, amados? Nós só vivemos. Do mesmo modo, essa verdade. O que parece realmente algo assim, muito presunçoso. Nós vivemos num mundo marcado por tudo quanto ele é marcado, sabendo que no final o que nos espera é uma morte, e dizemos nós somos filhos de Deus, e sendo filhos de Deus nós somos herdeiros do teu reino, do seu reino, e da vida eterna. Aí você olha para a sua vida, e para a sua religiosidade, para a sua espiritualidade, e você parece que não combina, mas isso não depende de você. Essa condição existencial, amados, não depende de nós, é obra de Deus, assim como o universo no qual nós habitamos, nesse mundo. Foi feito por Ele tudo e acabou. Hoje pela manhã, eu orava com a minha esposa, no momento do nosso café, e eu comecei a minha oração dizendo, Senhor, nenhum ser humano criou um átomo sequer desse universo no qual nós vivemos. Um átomo sequer. Tu criaste tudo, tudo, e tudo para nós. Tudo para nós. Então, queridos, eu queria que nós olhássemos para essa nossa condição de filhos de Deus de fato, herdeiros do reino de Deus, da vida eterna, como uma condição existencial que não depende de nós, assim como todo o universo não depende em nada, você só vive, só vive. Paulo vai falar em Atos, nele nos movemos, dele temos a respiração e tudo mais. Foi ele que fez. Ok, amados? A pergunta é, o quanto vivemos essa condição como nossa experiência cotidiana? Ok, amados? O quanto essa verdade faz parte da sua vida cotidiana? E em que medida essa verdade nos orienta em nosso viver comum, em nossa vida cotidiana? A pergunta é essa, amados. Se vocês me acompanharam aqui, até aqui, prestem atenção nisso. O quanto essa verdade orienta
o nosso estar no mundo, no nosso cotidiano. O meu é muito apressado, José, não interessa. Mas o quanto essa verdade te orienta na sua pressa. Meu cotidiano é aflitivo, José, não interessa. Mas o quanto essa verdade orienta no seu cotidiano aflitivo? Essa é a pergunta. E amados, uma vez que nós vivemos no presente século, e embora nós tenhamos sido regenerados para o novo céu e nova terra, ainda não estamos no novo céu e nova terra, nós precisamos nos esforçar para responder ao apelo que Paulo faz lá em Romanos capítulo 12, verso 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o esforço. Ok, amados? Olhando para a palavra do Senhor, o Senhor nos diz que em Cristo nós somos filhos de Deus, vivemos em sua família como igreja, a família de Deus, que tem Deus como Pai dessa família e que Ele mesmo vive entre nós como seus filhos amados. Então, olhando para isso, nós precisamos repensar algumas coisas. E aí que eu trago aqui de novo essa nossa análise que nós fazemos do que estão dizendo acerca de nós como igreja. Ou o que nós mesmos dizemos quando dizemos eu sou da igreja, eu sou a igreja. O que isso significa? Nós precisamos fazer então, repensar algumas coisas. E eu tenho procurado marcar aqui, amados, a distinção entre estar no culto e ser igreja, ok, queridos? O culto é um ato de adoração da igreja reunida. Esse é o culto. Um ato de adoração da igreja reunida. E hoje talvez um dos mais importantes, ok? O culto. Um ato de adoração da igreja reunida. Mas antes de nos reunirmos, nós somos igreja, ok? Jesus Cristo tinha profundo zelo pelo lugar onde o Pai era cultuado de modo litúrgico, o templo. Ele tinha tanto zelo, e cumprindo uma profecia que diz que o zelo pela casa o consumiria, e no momento de seu ministério terreno, ele purifica o templo, ele tira os vendedores, os cambistas, e fala que eles estão usando de modo equivocado aquele lugar. Aquele lugar era separado para adorar a Deus de modo litúrgico. Então ele tinha profundo zelo pelo lugar separado para cultuar a Deus. Mas esse zelo, amados, de Jesus, o acompanhava nas altas madrugadas, quando não estava no templo. Quando ele procurava lugares silenciosos para estar com o Pai, agora não no templo, mas no meio da semana, fora do culto, para, em silêncio, ter comunhão com o Pai em oração. Então vemos aqui um movimento entre o público e o privado, ok, amados? Que é também o que nos marca, ok? O culto é um ato de adoração da igreja reunida, mas antes disso, nós somos igreja. Antes de nos reunirmos, para cultuarmos o Senhor, nós somos igreja. E eu falei aqui nesse sermão, há 2 domingos, que quando nós estamos espalhados ao longo da semana, talvez seja mais desafiador manter a plena consciência de sermos igreja onde Deus vivo, o Deus vivo habita, sermos família de Deus, espalhados, sabe? Pensa aí você, no seu cotidiano, ao longo da semana. Mas quando nós estamos congregados como igreja do Deus vivo, nós somos enriquecidos pelo conhecimento, como estamos aqui agora diante desse texto, ok, amados? E somos enriquecidos pela consciência da presença de Deus em nosso meio, mas como falamos até aqui, não só aqui,
fora daqui também, como estávamos na presença dele fora, antes de estarmos aqui. Escutem o que eu estou falando aqui, queridos. Eu acredito que quanto mais congregamos, mais potencializamos a nossa consciência de sermos igreja entre um domingo e o outro. Você vê a diferença daquelas pessoas que tentam viver uma igreja, uma espiritualidade solo. É muito difícil você comparar com as pessoas que estão sendo instruídas na palavra de Deus, as pessoas que estão adorando a Deus. E, aliás, esse tipo de espiritualidade solo, ela é muito perigosa, tá, amados? O Salmo 133 diz que na reunião, na congregação, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, ok? Então, eu acredito que quanto mais congregamos, mais potencializamos a consciência de sermos igreja de Deus entre um domingo e outro, ou seja, durante o fluxo da vida, tá? Quanto mais nós nos reunimos para juntos adorarmos a Deus, sabe, ouvir sua palavra, instruir uns aos outros, e a reunião da igreja vai para além de um domingo, né? Às vezes ela tem seus encontros durante a semana, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, estaremos ali como igreja, e ali no meio, ok, amados? Então, quanto mais congregamos, mais potencializamos o senso e a consciência de sermos igreja entre um domingo e outro. E como nós precisamos disso, amados, em nosso tempo. O corre está difícil. Então, queridos, o que me fez voltar a esse sermão, ou a esse texto, melhor dizendo, são as 3 seguintes declarações que eu fiz aqui. Que eu disse que eu gostaria de encontrar um jeito de pensarmos na glória dessa realidade. Que realidade? De que somos filhos de Deus, membros da sua família, família onde Ele habita, onde Ele está presente. Então eu disse que gostaria de encontrar um jeito de pensarmos na glória dessa realidade, em que nos encontramos em Cristo, e nele, em Cristo, nós somos convidados a viver, não só como uma liturgia marcada, amados, mas como vida em todo lugar, em todo tempo. Não existe essa, não, você é muito chato, só fala de fé. Não existe isso para o crente que realmente sabe dessa realidade, porque ele não tem outra vida. É essa a mais importante. Então, amados, eu gostaria de encontrar um jeito de pensarmos na glória dessa realidade. Por isso que eu voltei aqui e falei, não, um sermão só não dá conta disso. Não dá. A gente tem que voltar quantas vezes forem necessárias, e como eu já falei aqui no começo, não estamos interessados numa produção, numa esteira de alta produtividade, sabe, de gerarmos sermões, consumo. Nós queremos nos aprofundar nessas verdades, amados, e vamos no ritmo que o Espírito Santo nos der. Então eu disse que eu gostaria de encontrar um jeito de pensarmos na realidade dessa glória que nós encontramos em Cristo. E nele somos convidados a nós vivermos a nossa vida. E eu falei também, outra declaração que me fez voltar aqui, que a forma como as pessoas tratam a igreja e se relacionam com ela, vai depender do que elas pensam ser a igreja. Por isso que você vê, às vezes, muita má vontade, muita indiferença, ou então muita relação equivocada com a igreja, porque não compreendeu necessariamente o que é a igreja de Cristo. E outra coisa que eu falei também, é que se nós pensamos que a igreja é o que a palavra de Deus diz ser, então nós estamos diante de algo glorioso no meio do mundo. Vejam bem, se a igreja é o que a Escritura Sagrada diz que é, então nós estamos diante de algo glorioso, não só quando estamos aqui, mas no meio do mundo, vivendo a nossa vida. E no presente século, a nossa vida em Deus, ela pode sofrer reducionismo, ou ela pode sofrer do reducionismo que marca a humanidade, inclusive no cristianismo contemporâneo. Eu estou dizendo o seguinte, que no presente século,
a nossa vida em Deus pode sofrer do reducionismo que marca a humanidade nessa era atual. E esse reducionismo pode estar infectando a própria igreja de Cristo, o próprio cristianismo. E o fato é, queridos, que o reducionismo de que sofre a alma humana no presente século pode nos fazer definhar como seres humanos, e o que é espantoso, nos fazer definhar diante da realidade gloriosa da essência da igreja. Mas por conta da infecção do reducionismo que marca a humanidade na presente era, nós podemos também reduzir o que era para crescer e aumentar. Do que eu estou falando? É um exemplo desse reducionismo de que sofre a alma humana nesse presente século? O materialismo. O materialismo, por exemplo. E eu falo do materialismo no mundo contemporâneo em seus vários aspectos. Como assim? O materialismo de achar que a vida é só isso aqui. O que tocamos, que botamos na lâmina do microscópio, o que botamos diante das nossas lentes que focam lá nas últimas galáxias do universo. Esse é o mundo. Não existe nada para fora disso. Preste atenção, por favor, que isso te toca mais do que você gostaria de assumir. Esse tipo de materialismo. A vida é só isso. E isso eu estou dizendo que é um reducionismo para a alma humana. Mas é isso que marca a presente época, o presente século, do qual Paulo está dizendo: não tomem a forma do presente século, mas que Deus renove a mente de vocês, transforme vocês renove vocês a partir da renovação da mente. Esse mundo está dizendo o tempo todo, amados, a vida é só isso, que besteira, Deus. Sabe, alguém já chegou aí no positivismo chamando de desencantamento do mundo. Vamos tirar o encanto. Augusto Conte vem nessa esteira, né, como positivista. Então é só isso que existe. Se não abrirmos os olhos, amados, nós vamos ser marcados por esse reducionismo, com certo ar de transcendência, não sei aonde, se a vida é só isso, se não tem transcendência, só imanência. Mas não é só aí que se manifesta o reducionismo através do materialismo que marca o mundo contemporâneo. Outro tipo de materialismo é que eu tenho que me virar pelo que é material. Se a vida é só isso, eu tenho que dar conta para que ela floresça nesse mundo aqui. Aí eu vou me matar de trabalhar porque eu tenho que ganhar. Eu tenho que ser. E Jesus, num momento com seus discípulos, ele disse que os gentios é que vivem dessa forma. Ou as outras nações sem Deus é que vivem capturadas por esse materialismo, que acha que a vida é só isso aqui e ele tem que lutar só pelo que é material, para dar conta dessa vida. Está lá em Lucas capítulo 12, verso 22. Ele diz assim: a seguir Jesus se dirigiu aos seus discípulos dizendo: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Vejam bem, amados, presta atenção. Não vou demorar muito, tá, amados? Eu sei que hoje tem um almoço de mãe, eu não quero receber praga de mãe aqui, pelo amor de Deus. Mas olha o que Jesus está dizendo. Jesus chegou, ele encontrou uma humanidade obcecada só pelo que é material. E essa era a ocupação do coração dele, dessa humanidade. Então ele diz assim: não se preocupe com a sua vida. Em relação a quê? Quanto ao que irão comer, nem com o corpo, ou quanto ao que irão vestir. Eu fico pensando o que ele diria hoje, amados. Se ele encontra já, naquela época, uma humanidade obcecada pelo materialismo, pelo correr somente para dar conta dessa vida, pela ansiedade de como vai ser para comer, para vestir,
que ele não diria hoje, amados? E ele continua: porque a vida é mais que o alimento, ou seja, não é só material. A existência não é materialismo, porque a vida é mais do que o alimento. A vida é mais que o corpo. Não se preocupe só em ficar bombado, nem com ar de juventude eterna. Não se preocupe só com isso. Isso ele diria mais hoje. Não se preocupe, porque a vida é mais do que roupas. E as pessoas são capturadas, às vezes, por essa indústria da moda que tira o que não se tem, amados. O problema é esse. Quando nós nos vestimos bem, não fazia parte do sermão, entrou aqui agora. Nós estamos adorando o Senhor. O problema é quando essa regra, essa ditadura, vai fazer você dar o que não tem para você estar na moda. E Jesus está dizendo: olha, a vida é mais do que a roupa. E ele continua, lá no verso 29 ele diz: portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber, e não fiquem preocupados com isso, porque os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas, mas o Pai de vocês sabe o que vocês precisam delas. Agora, deixa eu me adiantar aqui, diante da possibilidade de estar passando alguma coisa na cabeça de vocês. Não trata-se aqui de demonizar ou desprezar as demandas da vida com seus cuidados e trabalho, tá, amados? Pelo amor de Deus, não trata-se disso. A Bíblia, inclusive, condena o preguiçoso. Se você não quer trabalhar, não coma. Então, não é disso que a Bíblia está tratando. Ah, José, que isso? É porque você não sabe o que é uma corporação, uma grande empresa no meu cangote, sabe? Aqui a Bíblia não está demonizando e nem desprezando as demandas que a vida coloca diante de nós, com os cuidados e com o trabalho. Que, aliás, condena a preguiça. Nós temos que trabalhar para a glória do Senhor. Então, se não é demonizar e nem desprezar, se ele está cobrando, viver muito preocupado com essas coisas, do que se trata aqui? Aqui, o Senhor está definindo o que deve marcar e orientar a nossa vida. Eu posso trabalhar muito, mas eu sou orientado pelo reino de Deus. Ok, amados? Isso muda quase tudo. É a perspectiva. É a perspectiva. Porque se você não tiver diante de você a perspectiva, você vai negociar seu tempo com Deus, sua vida de oração, e você vai usar todas as justificativas que nunca vão te justificar. Não tenho tempo nem de orar. Parece que assim, olha que trabalhador que eu sou, né? É essa perspectiva que o Senhor está. Martinho Lutero dizia o seguinte: se meu dia está muito atabalhoado, mais de madrugada eu vou acordar. Ele encontrou esse caminho. Mas não é só de vida de oração que a gente está falando aqui. Então, amados, aqui o Senhor está definindo o que deve marcar e orientar a nossa vida. E ele então vai dizer lá no capítulo 2, verso 31 agora, ele diz assim: busquem antes de tudo o reino, o seu reino, e essas coisas serão acrescentadas. Não tenha medo, ó pequenino rebanho. Ó que palavra maravilhosa, amados. Não tenha medo, rebanho ansioso, amados, inquieto, cheio de estresse, que está marcando 4 sessões de psicoterapia durante a semana, que não aguenta mais o estresse e a ansiedade. É para essas pessoas que o Senhor está dizendo: não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou de dar-lhes o seu reino. Ah, reino. Essa é uma tragédia, né? Quando a gente diz assim, o reino. Se nós não tomarmos cuidado, amados, o presente século vai nos fazer olhar o reino de Deus dessa forma. Ah, mas isso é o reino. Eu tenho que dar conta, é do corre. Tudo bem.
Você tem dado conta porque Deus te dá força, mas que isso não seja o orientador da sua vida. Trabalhar isso em nosso coração exige esforço e graça de Deus, amados. Por isso que Paulo diz: não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Ele falou assim: Deus, eu estou me perdendo nisso aqui, nesse secularismo, nessa ditadura desse mundo. Transforma meu coração, minha vida, meu modo de ser, para que eu dê conta disso aqui. E aí, amados? E aí, queridos? Para a gente pensar aqui em terminar, ou a gente faz isso, pede socorro a Deus, dizendo para Ele: transforma a minha vida pela renovação da minha mente. Eu tenho que pensar diferente no meio disso tudo, porque eu vivo de segunda a sexta no trabalho, e lá meu chefe dizendo: produza, 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 produza. Eu estou me acabando nisso. Então, ou a gente corre para Deus, rejeitando ser conformado ao presente século, e pede a Ele: por favor, me socorra, me transforma pela renovação da minha mente. Ou é isso, amados, ou vamos viver soterrados por um mundo que não entrega o que a nossa alma deseja, tá? Aí olha o triste fim. Filhos de Deus, amados por Deus, membros da família de Deus, soterrados. Mingou. Sabe essa ideia de soterramento? Não está em pé, não anda, foi soterrado. Por quê? Por esse mundo, por essa ditadura. E um mundo que não entrega o que a nossa alma deseja. Porque ele vai dizer: o que você precisa é mais dinheiro. Sempre vai dizer isso. O que você precisa é mais fama. O que você mais precisa é reconhecimento. Então o que você precisa é se doar mais, 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 mais. Dá tudo. Tim Keller trabalha isso no livro dele, né? Falsos Deuses. Que o ídolo, ele é exigente, né? Ele pede mais sacrifício, outro sacrifício. Só isso? Não, dá mais. Dá mais. Dá mais. Seus missionários, às vezes, são, com perdão, se tem alguém aqui, parente ou estudando para ser coach. Que às vezes o coach é um missionário desse mundo, dizendo: você tem que sacrificar mais. Só que a grande decepção do ídolo é que ele não dá o que promete. Ele só pega tudo que você entrega no altar dele e não entrega o que a sua alma deseja. O que a sua alma deseja está no reino de Deus. Amém, amados? E aí, amados, eu li, aliás, estava relendo, né, um livro do Abraham Kuyper, chamado Calvinismo. E li uma apresentação desse livro, não é o Abraham Kuyper falando, mas me chamou muita atenção. Esse livro, Calvinismo, é uma série de palestras que Abraham Kuyper, um teólogo holandês, também político, né, foi primeiro-ministro da Holanda durante algum tempo, e um servo de Deus, um teólogo, um homem piedoso, que escreve as suas teologias profundas, maravilhosas, e tem obras, por exemplo, Estar Diante de Deus, onde ele só trata da vida, da espiritualidade. Uma maravilha. E eu li o apresentador desse livro, que eu peguei para reler, começar a reler, e me chamou muita atenção que essa pessoa que está apresentando essa obra de Abraham Kuyper, ele diz assim: essas palestras, que fazem parte desse livro, o Calvinismo, né, impressionam não apenas pela riqueza e profundidade de linguagem, mas pelo seu conteúdo pertinente. Elas se destinam a todos aqueles que se preocupam com a solidez e o bem-estar da igreja e com a integridade intelectual e filosófica dos que são chamados a se posicionar na frente de batalha. Que frente de batalha é essa? São chamados a se posicionar na frente de batalha.
contra as filosofias e sistemas humanistas arquitetados por Satanás e que sorrateiramente persistem em se infiltrar no pensamento evangélico contemporâneo. Olha, amados, isso me chamou muita atenção. Eu gostaria de destacar aqui para você isso. Ele está olhando que esse pensamento, essa análise que Abraham Kuyper faz nas suas palestras, que foram reunidas na sua obra O Calvinismo, ele diz que elas são destinadas a todos aqueles que se preocupam. E eu espero que você também levante o dedo, dizendo: eu me preocupo. Você se preocupa com a solidez da Igreja de Cristo? Destinadas àqueles que se preocupam com a solidez, o bem-estar da igreja e com a integridade intelectual e filosófica dos que são chamados a se posicionar na frente de batalha. Onde é uma batalha espiritual, ao modo neopentecostal? Não, não é. Onde está essa batalha, diante da qual nós precisamos nos posicionar? Ele diz: contra as filosofias e sistemas humanistas arquitetados por Satanás, e que sorrateiramente persistem em se infiltrar no pensamento evangélico contemporâneo. Amados, dizer uma coisa dessa poderia parecer um absurdo, não fosse a base bíblica que essa declaração tem. Qual é a base bíblica, José? Efésios 1:2. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais, ou seja, nos pecados de vocês, nos quais vocês andavam no outro tempo, segundo o curso deste mundo, da era. Segundo o curso desse mundo. O mundo tem um curso, cada cultura tem um curso, mas olha o que Paulo diz: segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Não seja ingênuo com a cultura. O mundo precisa ser amado por nós como Deus amou o mundo, amados. Mas nós precisamos confrontar a nossa cultura, ok? Não vamos cair dizendo a modernidade. Podemos cair no erro de celebrarmos mais a modernidade do que a cristandade ou o cristianismo. Então, queridos, diante disso, eu vejo uma declaração como essa: aqueles que se preocupam com a solidez e o bem-estar da igreja, com a integridade intelectual e filosófica dos que são chamados a se posicionar na frente de batalha. Que batalha é essa? Eu repito, perdoe-me aqui estar frisando isso. Contra as filosofias e sistemas humanistas arquitetados por Satanás. O humanismo separado da igreja, o humanismo com H maiúsculo, é o humanismo que encontramos na igreja, na Bíblia Sagrada, ok, amados? O humanismo que a nossa era vive é um humanismo arquitetado por Satanás, porque tudo é o homem. Quem está no centro é o homem. Quem está no altar é o ego. Sou eu. Por isso que nos tornamos, como alguém já falou, uma geração terapêutica. Um mundo terapêutico. O que importa é aqui. E o problema todo, amados, é a ênfase. É tudo para o eu, como eu sinto, como estou. E o altar de Deus em ruínas, onde a gente encontra tudo o que precisamos para sermos o que queremos, amados. Queridos, concluindo, já sendo talvez amaldiçoado pelas mães que estão esperando para almoçar em casa, espero que não. Que outra coisa significa o fato de termos acesso à presença do Pai Celeste em oração a hora que queremos e sempre que queremos, sempre que precisamos, se não exatamente o fato dele habitar entre nós? O que significa isso? Que você, a hora que você quer, você entra no seu quarto, estava conversando com o Alain, fecha a sua porta, ou seja, procura um lugar secreto e você fala com o Pai que está em secreto e Ele te abençoa, te ouvindo, em primeiro lugar. O que significa isso, na verdade, senão o fato dele habitar na nossa vida? Porque é a hora que você quer. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Manda aí o anjo Gabriel
passar um WhatsApp para mim que eu vou descer para te ouvir. Não. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Daniel, numa das suas orações maravilhosas, ele diz, diante da sua aflição, ele diz: virei o rosto para Deus. Amo essa descrição. Não entrei em meditação profunda e metafísica para então encontrar alguma atenção dele. Não. Virei o rosto para Deus. Você vira o rosto para quem está do seu lado. Ok, amados? Então, nós podemos ver o seguinte, que experimentar essa vida de sermos família, filhos de Deus, de fato, isso pode ser provado através da nossa própria espiritualidade, vida de oração. João 1,3 diz, o que temos ouvido, primeira carta de João 1,3, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Em Mateus 28:20, o Senhor disse: eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. E ele diz, lá em João 10:30, eu e o Pai somos um. E lá no capítulo 14, verso 23, se alguém me ama, guardará minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele, faremos nele morada. É estar muito junto, de cara a cara. Por que eu estou trazendo isso, amados? Porque se nós temos vida de oração, ainda que esporadicamente, nós estamos experimentando dessa realidade de Deus, do Deus que habita entre nós, ok? E para concluir, amados, essa verdade não pode se perder. Eu citei aqui no sermão há 2 domingos, John Stott, que ele diz, um dos caminhos mais seguros, aqui eu concluo, tá, amados? Um dos caminhos mais seguros para a reforma e renovação da igreja é recuperar a compreensão da sua identidade, da qual ela não pode abrir mão de ser casa de Deus, família de Deus, igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Se nós olharmos o desafio da era que vivemos e o quanto ela já afetou a igreja cristã, nós vamos entender que ela está precisando de ser renovada, ela precisa de reforma. Mas nós não estamos interessados aqui em palestras para falar sobre a vida da igreja de um modo geral. Nós estamos aqui para tratar de nós como igrejas, ok, amados? Como igreja. Concluindo, queridos, qual é a intenção? Como parte desse rebanho, tá? Como parte desse rebanho. Preste atenção nisso, mesmo já pensando naquele prato maravilhoso que você vai almoçar com sua mãe. Mas preste atenção nisso. Como parte desse rebanho, eu vou ficar muito satisfeito diante de Deus se eu perceber que cada vez mais, a cada ano, a cada domingo, nós estamos recuperando, de fato, como igreja, o que nós somos em Cristo Jesus. Ok, amados? Isso tudo. Família de Deus, na qual Deus habita. Não é um romantismo, não é poesia, não é literatura, é verdade cristã. Ok, amados? Já estamos aqui trabalhando há um tempo, fazendo essa distinção. O culto não define a igreja. O culto é um ato da igreja reunida para adoração. E o que nós temos hoje é a igreja sendo definida pelo culto, / show. Ok, amados? Ou outros equívocos. Que Deus nos livre disso, queridos. Mas também não só para dizer, está errado. Nós temos que olhar para nós e perguntar, estamos vivendo o que somos? Esse é o meu objetivo, amados. E que o Espírito Santo nos ajude. Amém?